finalzinho, chegamos na nossa edição de número 23. Começamos há 1 ano e 1 mês. Foi em maio, né? Maio, é 1 ano e 2. 2022. Com 10 mil visualizações. Como nós estamos nadando contra, nós só trazemos coisa legal, coisa boa, instrutiva e tal, estamos bem. Então, parabéns para você. Obrigado. Querida. Eu não sei qual que é a minha parte aí, mas obrigado. A sua parte é toda. Você é o cara que faz. Você é o Marcelinho que eu sou o I. O Marcelinho traz o pão de queijo e deixa a gente bonito. Tá. Agora que eu entendi direito. E hoje, não mais do que todos já foram, mais uma pessoa especial, convidada nossa. A gente só convida pessoas que moram no nosso coração, nós já falamos. O que não quer dizer que outras não venham morar. Outras nosso coração podem... tem uma porta enorme, né? Enorme, território enorme. Então é a 23. E eu antes de ler aqui a pessoa... O currículo do nosso entrevistado. Que está altamente resumido, porque nós podemos só fazer um programa de 2 horas. Eu queria falar uma coisa dele. Tá. Aqui no estúdio, certa vez ele esteve aqui, a secretária dele ligou perguntando se a gente gravava EAD. Isso no tempo da pandemia. No tempo da pandemia, coisa que eu nunca tinha feito. E aí ele veio conversar comigo e eu falei, olha, eu nunca fiz. Realmente não havíamos gravado. O que eu faço, o que eu não faço, o que não significa que eu não possa aprender. Então, ele foi o responsável por nós entrarmos nesse mundo de gravação de aula. Eu aprendi com ele. Aí eu falei, olha, se o doutor vier aqui me ensinar um pouquinho a questão de produção mesmo de aula, coisa que a gente nunca havia feito, a gente faz. E assim foi, foi bem legal. Maravilha. E agora vamos falar de quem, Luiz? Doutor Célio Egídio. Muito bem, doutor Célio Egídio. E antes dele aparecer, eu vou ler. Você quer ler? Não, pode ler. Posso ler? Pequenininho, só rápido. Uma síntese, né? Porque ele tem uma trajetória enorme. E ele vai falar aqui da história. Isso mesmo. Doutor Célio Egídio da Silva, doutor em Direito pela PUC em 2013 e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo 2005. Tenente-coronel da Polícia Militar na reserva atualmente. Encerrou a carreira na Diretoria de Ensino e Cultura. É professor e coordenador de cursos de pós-graduação Lato Sensu na modalidade EAD. Foi professor nas disciplinas de Direito Civil e Filosofia do Direito de 2003 e 2019 da Universidade São Francisco e coordenador do curso de Direito 2018-2019. Foi vice-líder do grupo de pesquisas CNPq, Direitos Humanos, e de SA. É isso? E empresas, 2018-2019. Foi coordenador de cursos de pós-graduação na Universidade Estácio de Sá, em 2010-2015. Professor em cursos de pós-graduação EAD na Universidade de São Caetano do Sul, de 2012-2016. Foi professor na pós-graduação em Direito na FAAT. É coordenador e professor nos cursos de pós-graduação da empresa ISO Educacional. Produtora de conteúdos nas universidades Cândido Mendes, Rio de Janeiro, Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro. Foi professor na graduação e pós-graduação da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Publicou vários livros e artigos, é advogado, atuando na área de direito empresarial, direito civil e direito digital. Pesquisador e historiador. É jornalista e comentarista, ainda hoje, que eu de vez em quando escuto o programa, na Rádio Trianon. E é também assessor parlamentar. E além disso tudo que ele é, Luiz, ele é nosso convidado. Claro. Então apresenta ele aí, Luiz. Eu gostaria que ele acrescentasse no currículo dele, entrevistar. Porque nós iríamos ganhar com isso, né? Claro. Então seja bem-vindo, Célio Egídio, você já é um amigo, né? A gente já está considerando assim.
nessa categoria, né? Agradecemos imensamente a presença. E a gente é fã aí da sua capacidade de explicar assuntos difíceis, né? Difíceis. E também de se colocar de uma maneira tanto, né, em relação à classe dos advogados, como de uma maneira institucional, né? Em relação, por exemplo, à polícia militar e o mundo acadêmico de uma maneira geral também, né? Então, seja bem-vindo, a casa é sua. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Ele deu uma ideia ótima. Ele não falou nada ainda, só nós estamos falando. Vamos continuar falando isso. Ele deu uma ideia Você fantástica. Você vê que educação que ele tem. Nós somos educados, eu acho. Ele deu a ideia de fazer uma linha do tempo jurídica. Olha que bacana. Muito. Então, a ideia de ter trazido o doutor Célio aqui, ele vai fazer uma linha do tempo. Olha, quando a gente entra para gravar, a gente desliga o celular. Como eu quase não gravo, eu não aprendi isso ainda. Perdoem. Uma linha do tempo jurídica. Muito bom. Então, os direitos, desde o início da vida até pós a morte. E é isso que a gente vai falar hoje. Do cotidiano, né? O que é útil para todo mundo. Exatamente. Né? Todo mundo tem dúvida. Isso. E agora vocês vão ouvir a voz do Dr. Célio, finalmente. Bom, olá, né? Olá. Bom, eu não vejo aqui como uma entrevista, eu vejo como um bate-papo, né? Eu estou entre amigos, estou na mesa de um bate-papo, né? Conversando com amigos e quero conversar também com o nosso amigo aí, internauta, né? A respeito do direito em si, mas não de um modo complicado, assim, de um modo mais simples, que realmente atenda, às vezes, algumas demandas, algumas dúvidas que as pessoas têm, né? Uhum. Que o direito, ele é um bichinho meio estranho, né? As pessoas, nossa, que complicado. E, de fato, ele é complicado. Mas há modos de traduzir o direito, que ele seja o direito do cotidiano. Uhum. E o nosso bate-papo de hoje, pelo menos que a gente criou em conjunto com a turma aqui do Vila, é criar, assim, uma linha do tempo. O que eu preciso saber? O que é, desde o momento que eu nasci, como o direito se comporta, até o momento que eu vou embora, né? O momento que eu deixo esse plano. Então a ideia era essa. E eu tinha que vir nesse programa exatamente, viu, gente? Porque é o 23º programa. Sim. E eu nasci no dia 23 de novembro. Então eu tinha que estar aqui, né, no 23º programa. Então estou no programa certo, no horário certo, no momento certo. Certinho. Acertei o prédio e o andar, né? O prédio e o andar, que legal. Obrigado mais uma vez pela presença e... Da minha parte, eu achei super interessante a ideia. Nossa, eu com certeza acho que vai ser muito útil. Muito legal. Então vamos para a primeira parte. Nós, né, o Célio já colocou aqui uma... Vamos começar do começo, início da vida. É engraçado, porque a gente é um ser jurídico, né, também com uma dimensão jurídica, até quando a gente acaba de nascer, né, Célio? Sim, bom, vamos lá, começamos do começo, né? Nós temos um grau de proteção, o direito oferta essa proteção, principalmente no Brasil, desde o momento da concepção, né? Então, é um momento talvez controverso, se é um momento em que nós temos todo aquele momento da chegada do espermatozoide ao óvulo, como transforma no zigoto, no momento da nidação, em que ele se acopla à parede do útero, ou seja, há uma duvidazinha sobre esse momento. Mas o direito protege, né, a vida desde aquele momento. Então, o nascituro, como nós chamamos, a pessoa que está no ventre da mãe, ela é protegida. Então, primeiro sistema de proteção, você não pode praticar o aborto, né? Então, de imediatamente, nós não temos a liberdade de praticar o aborto no Brasil. Existem hipóteses legais, né? As 3 hipóteses legais, elas permanecem como excludentes, né? Uma questão do manejo, um problema na gravidez em que tem que salvar a mãe, no caso de estupro, né? Nós temos a questão também do exame pericial, quando a vida extrauterina, ou seja, fora do útero, for impossível, há necessidade, é ofertado à mãe a possibilidade do aborto, mas a criança ela é protegida. Nessa esfera e também em outra. Então, a partir do momento que eu estou grávida, vamos falar desta forma, a mãe, o Estado é obrigado a ofertar o que? Toda uma proteção pré-natal, com exames pré-natais no sistema de saúde. Então há uma obrigatoriedade desse acompanhamento para a mãe que está grávida, ou seja, no momento que eu estou no ventre da mãe, eu já sou protegido pelo direito. Então essa é a primeira fase. Aí um dado dia eu saio de lá,
que não é uma boa Certo. jogada, né? Não. Hoje a gente tem uma certa experiência. É um desafio difícil. Não é uma boa jogada. Hoje a gente, com mais experiência, a gente entende que não foi uma boa jogada, né? Então, a gente sai do ventre da mãe, separado do ventre da mãe, então eu nasci. Sim. Naquele momento eu era um sujeito, né, de direitos, eu era protegido pelo Estado e não detinha personalidade jurídica. A partir do nascimento com vida, eu detenho personalidade jurídica, então eu já sou gentinha, tô no mundo, eu cheguei. Mesmo como falando, não é uma boa jogada, mas eu cheguei. Então é nesse momento que nós traçamos a individualidade daquele ser, quando eu coloco um nome no nome dele. Então o nome é colocado, individuando aquele ser no seu meio social. Então o nome ele tem todo esse investimento. Vou ficar aquela brincadeira dos pais, né? Vou pegar o nome do avô com um tio, fica João Vitor. E quando você faz essa estrutura totalmente às vezes natural, né? Dos pais, de tios, avós com relação ao nome, mas eu estou criando uma verdadeira identidade. Porque aquele João, José, Maria, Antônio, Marcos, Rafael, será como ele será individuado perante toda a sociedade. Verdade. Então, nós carregamos o nosso nome, né, de maneira assim, para o resto da vida. Né? Então, isso era muito interessante. É o primeiro momento que o direito fala, olha, você tem que colocar um nome na pessoa, registrar a pessoa, ter uma certidão de nascimento. E hoje, mais recentemente, essa certidão já tem que conter o quê? Um número de CPF. Olha só, a criança já na certidão de nascimento? Agora sim, nós chegamos. Porque o CPF será o novo, é o novo indexador no Brasil de identificação. Então já vou nascer, sou obrigado a fazer o meu registro, né? E logicamente eu já tenho o meu CPF. Então já sou gentinha, sou sujeito de direitos, mas eu não sou sujeito de obrigações. Pela minha tenridade, direito só. porque eu sou um bebê, vou crescendo, né, vou saindo da minha primeira fase aí, fora do útero, e eu sou sujeito de direitos. Então, eu tenho direito à atenção do pai ou da mãe ou do responsável, eu tenho direito, por exemplo, a uma creche ofertada pelo poder público, normalmente o poder público municipal, né? Então, eu começo a ser sujeito de direitos, não de obrigações. Ainda não de obrigações. Então eu tenho personalidade jurídica, existo, né? Existo no mundo, né? O nascituro é só protegido, porque o nascituro é uma possibilidade de vida ou não, né? Né? Hoje, bem mais, hoje a medicina avançou, o tratamento, dificilmente não temos uma mortalidade infantil já no nascimento. Então eu vou crescendo 2, 3, 4 anos nessas condições. E o Estado tem que me ofertar essa segurança. Então é muito importante a figura do Estado nesse momento, para qualquer classe social, principalmente para os mais vulneráveis, né? Então eu vou crescendo com o passar do tempo, aí chega um dado momento que eu chego na nossa pré-escola, né? Já vou entrar em outro mundo, com 6, 7 anos, chega no meu momento de começar a minha vida escolar. Sim. A primeira infância. A primeira infância. Cheguei na primeira infância. Aliás, pegando um parêntese aqui, Dr. Guilherme Burgano esteve aqui com a gente, que é cirurgião vascular do hospital, e ele falou uma frase muito parecida com a sua. Se vocês quiserem assistir depois, o vídeo está aqui no card. Ele falou exatamente isso. Ele estava comentando, lembra, sobre a formação vascular do feto, e ele comentou com a gente, nossa, tudo muito perfeito, muito legal, muito bonito, até nascer. Aí nasce, aí veio pro mundo, aí acontece tudo. Aí não depende mais daquela perfeição que estava antes, guardadinho ali, que não é um negócio muito bom. Vim pra cá, eu lembrei disso. O lado de cá é interessante, né? Interessante. Porque eu começo até muito bem sujeito, né, somente de direitos. Sim. Mas com o passar do tempo, eu começo também a ser um sujeito de obrigações. Aí eu chego num dado momento, eu tenho que entrar no modelo social criado no Ocidente, né, e praticamente no mundo todo, em que a criança tem que adentrar numa estrutura chamada escola. Falar assim, por que você está falando que é isso? Hoje nós temos esse modelo. Não existia, por exemplo, na Idade Média. Né? Não falavam escolas, né? Sim. Então, e hoje nós temos que ir para um algo chamado escola. Isso é mundial, principalmente no Ocidente, também em países como China, né? Existe a escola, todo mundo vai para a escola.
Então, aos 7 anos. A grande identidade mundial e a grande identidade que nós temos sempre é com um modelo escolar. Vide quando você percebe aí, filmes como Harry Potter, por exemplo, foi um modelo escolar. O sucesso dele é um modelo escolar, que é um modelo mundial. Então, quando eu trato de escola, é algo que todo mundo se identifica, porque esse modelo social adotado agora, aí no final do século XX e início do século XXI, é chamado de escola. Então, chegamos na tal da escola. Na tal da escola. Que o Estado deve ofertar, novamente, o Estado tem a obrigação de ofertar, né, o ensino fundamental. Então, naquele primeiro ciclo escolar, o Estado deve ofertar, e normalmente quem oferta é o município, né? Então, são as escolas municipais. Então, a grande incumbência da creche para a tenridade e para o período pré-escolar e o primeiro ciclo escolar é o Estado. Aí eu começo a ter já um pouquinho de obrigação. Eu não sou ainda o sujeito de obrigações à luz do direito, mas eu tenho que ir para a escola, né? Eu tenho que tirar nota, eu tenho que aprender, eu tenho que ter um comportamento social. Sim. Começa nesse momento o primeiro embate, a socialidade. Então, digamos que eu estou numa família estruturada, eu tenho um momento de educação familiar, que é como se comportar, como, né, usar garfo e faca, como andar, como se limpar, ir ao banheiro, né, tem que estar sempre asseado, o cabelo penteado, aquela situação que toda mãe fala, né? Então, se eu tenho essa primeira formação, fica muito mais fácil para o viver socialmente. Agora, imagine essa criança que ela nasce numa família conflituosa, onde há violência, onde há um total desarranjo. Ele já adentra naquele modelo escolar com certas superficialidades com relação à vida social. Então, muitos falam, a escola está ruim. Não é que a escola está ruim. Ele já adentra na escola já com uma série de fraturas no seu modelo social de adaptação. Se o pai fala palavrão, eu também falo. Se o pai bate na mãe, por que não eu não posso bater em outra pessoa? Né? Se meu pai ele cometeu um crime de roubo e bateu no vizinho, por que eu também não posso roubar algo do colega? E eu adentro no modelo escolar. É o que está acontecendo hoje na maioria das escolas no Brasil. Você tem um grande conflito dessa pessoa que adentrou batendo em professor, porque se ele me oprimiu, meu pai me oprimiu, minha mãe bateu nele, etc., eu também posso bater. Então nós temos um modelo aí muito grande. Não é a regra, lógico, mas temos essa natureza. Sim. Então, como nós temos esse modelo, chegamos na escola. Então, começou a ter um pouquinho de obrigação de estudar e um grande conflito nosso, que é a vida social. E dependendo, às vezes, dos caracteres da pessoa, começa também a ser sujeito de vítima até de crime, como do bullying. Né? É verdade. Então, nasce aí o bullying, né? Nasce o bullying em virtude de uma série de situações. Por que nasce o bullying? Porque nós temos já um modelo social que já vem desarranjado da família aí. Você olha lá uma pessoa, né, fora do peso, você já pode dar um apelido para ela. Uma pessoa que tem um óculos, né, com uma armação X, você pode dar um apelido para ela. E começa aquele processo de bullying e aquele conflito de socialização dessa pessoa. Ela já entra, ela começa a ser conflituosa. Acabou a vida no útero, acabou a vida, a primeira infância, ela começa a ser preparada para aí a vida adulta. Então, nesse momento, o Estado deve fornecer, digamos, o ensino, deve fornecer professores, deve fornecer transporte. Então, uma série de estruturas que a pessoa continua sendo o quê? Sujeita de direitos, né? E também nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que protege também essa criança. Então, sou protegido, por exemplo, um direito interessante no Estatuto da Criança e Adolescente é o direito de brincar. Para a criança de 0 a 12, é uma oferta do direito para ela. Você tem que brincar. Você tem o direito de brincar. Fala sério, mas isso é lógico? Não, não é lógico. Tem famílias que nós sabemos que esse direito é extirpado pelos pais, porque trabalham, porque isso, porque aquilo. Trabalho infantil. Né? E às vezes coloca a criança nesse momento para trabalhar. Só que um engano também de muitos pais é que se a criança deve trabalhar ou não, o adolescente deve trabalhar ou não na sua casa. Sim. O Código Civil ele diz de maneira muito clara que pequenas tarefas adaptadas à sua idade, elas são passíveis. Por exemplo, limpa, arruma a sua cama. Ele tem 7, 8 anos, se não for muito pesado, né? Ou limpa a sua cama. Lava o seu prato. Lava o seu prato, ensina. Tarefas pequenas tarefas simples, elas são assim, pega isso aqui e leva lá para o fundo, né? Ajuda a mamãe a segurar a mangueira e lavar o quintal.
Então, essas tarefas simples, né, sem nenhuma complexidade e adaptada ao tamanho, à idade e à força da criança, isso é possível. É lógico, eu não vou colocar uma criança de 4 anos lavando louça, mas uma de 8 pode Já tranquilamente pode. pegar o travesseiro e colocar no guarda-roupa. Sim, Né? sim. A gente tem que entender. Então, essa dosimetria, quem dá são os pais. Então, olha a importância de um pai e de uma mãe, ou de 2 pais, ou de 2 mães, não importa o modelo familiar, aí nós estamos preocupados com a orientação sexual, se é uma família homoafetiva ou não, ambos têm essa responsabilidade, para que ela comece a entender que ela é sujeita de direitos e também sujeita de obrigações. Então, o preparo todo para o universo jurídico, ela vai se sujeitar após os 18, nasce no lar. Então, eu fui crescendo, né, 8, 9 anos, né, 10, e chego num limite importante, que são os 12 anos. Para o direito, 12 anos, cronologicamente... 12 anos, né? 12 anos. Aí eu saio da infância... A puberdade, a adolescência. Eu vou para a adolescência. Aí o mundo começa a ficar complicado. Aí é que complica. Deixa eu só fazer um parêntese agora, ele tocou num assunto que me veio aqui uma ideia. Nós ouvimos, eu ouço bastante, uma crítica. Mas a criança não pode trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, 16 anos, até o Júlio teve aqui outro dia, falou que foi procurar emprego com 13 anos. É verdade. E existe eu já ouvi os dois lados. O lado, não pode, a criança tem que ficar em casa, não pode trabalhar. E o outro lado, poxa, a criança que eu digo, eu não sei, deve ter aí juridicamente a questão da idade, ir para o trabalho, ainda que seja aprendiz, enfim, mas para começar a pegar. O que a luz do direito... Então vamos lá, prever, né? Chegamos nos 12 anos de idade, então ele é um grande divisor de águas. Até então, né, até os 12 anos de idade eu era sujeito de direitos, eu não tinha nenhuma obrigação, não tenho nenhuma sanção social de qualquer comportamento meu, sanção pelo direito, né? Exceto a social, fiz uma bagunça na escola, tinha lá no máximo lá mancha, sendo chamada, etc. Dos 12 anos muda. Nos 12 anos, eu entro para o direito, nós estamos numa fase da adolescência, que já é uma preparação para a maioridade. Sim. Então eu já tenho uma certa consciência dos meus atos, eu já tenho, né, uma noção dos meus atos, eu ainda não posso trabalhar, já vou chegar lá, mas eu posso cometer atos que são similares ou idênticos a um crime e receber uma penalização. Então 12 anos de um dia, né, eu estou lá na escola, então estou lá com 10 anos, jogo alguma coisa na coleguinha e machuca a coleguinha. Aquilo lá, não existe uma penalização por aquela conduta. Agora, digamos que com 13 anos eu cometo a mesma conduta e retiro a vida da pessoa, aí já sou penalizado pelo direito. Então, dos 12 aos 18, né, eu posso receber uma medida socioeducativa, inclusive com a retirada do adolescente do seu convívio familiar e colocar num estabelecimento de tratamento. Que hoje no estado de São Paulo temos a Fundação Casa. Sim, esse FEBEM, né? Porque a nossa antiga FEBEM, né, no nosso tempo. Então chega dos 12 aos 18, essas condutas já são reprimidas não só pela família ou pela escola, é reprimida pela sociedade. Sociedade também. A sociedade fala, não, você não pode retirar a vida de alguém, você não pode retirar o patrimônio de alguém. Então começa a mudar o comportamento do direito para mim. Perceba que o direito ele inicia como um protetor, aos poucos ele vai ofertando algumas obrigações permanece todos os direitos, daí chega um dado momento e fala, olha, você não pode cometer isso socialmente. Se você cometer, você vai ter uma medida socioeducativa. Então nós temos nos 12 anos. Daqui a pouco eu falo sobre maioridade, porque eu sei que é o grande polêmica, é a maioridade. Nós vamos debater maioridade aqui. Então, aos meus 12 anos, eu já começo a ter um conjunto de obrigações e de sanções sociais. Então, chegando nos meus 12 anos, eu tenho esse problema, 12, 13, 14. E é o momento da puberdade, é uma mudança hormonal muito grande, é uma mudança comportamental muito grande, onde os pais iriam estar preparados para essa mudança hormonal na criança, né, no adolescente. Então, é muito. Quando eu converso com os professores aí que estão no ensino fundamental para o ensino médio, eles falam, Célio, é um turbilhão de hormônios. Uma colega muito experiente nessa área fala, Célio, chegou na 6ª série
que lá seus 12, né, 13 anos, 11, é um divisor de águas. A criança muda totalmente do modelo, porque há, sim, uma transformação biológica, né? Então, primeiro você muda o modelo comportamental. Nasce, né, libido, nasce uma série, começa a aflorar. A menina, normalmente, ela tem a menarca, né? Então, aqui é a sua primeira menstruação, ou seja, ela já entra. O ser humano, olha que interessante, o ser humano, ele não foi produzido hoje, o corpo dele, para o século XXI. Ele ainda está há 1000 anos atrás, ou 2000 anos. Ele tem que reproduzir, ele tem que multiplicar. Hoje ela já está pronta para se reproduzir aos 13, 14 anos. E o menino, 13, 14 anos, ele também tem ereções suficientes e espermatozoides suficientes para a reprodução. Só que hoje, socialmente, a gente fala, não é agora. Né? Sim. Só que o corpo humano ele não acontece, entende, século XXI, sociedade. Ele não evolui ainda. Estamos aí no antropoceno, né, que é a nova era, mas o ser humano ainda não entendeu. O corpo não vai demorar quem sabe, daqui a 2, 3, 4 mil anos, o corpo não atualizado na história. Não houve um reset, né, no corpo, vamos atualizar. Sim. E ele já está pronto. Então começa assim os grandes dramas sociais. Aí chegamos na idade aí que todo mundo deveria trabalhar, 14, 15 anos, né? Então o direito, ele vê o quê, né, nesse momento? O direito, ele reprime o trabalho infantil. Por quê? Com o ocorrido no passado, e ainda acontece como exceção, era justamente o trabalho infantil. Então a indústria inglesa, a indústria francesa no século XIX empregava crianças de 6, 7 anos. Mulheres grávidas, idosas, não tinha problema algum, pudor algum nesse momento. Mas o direito mundialmente, ele reprime o trabalho da criança e coloca idades de corte, né? Depois eu vou explicar o porquê, a questão biológica. 14 anos, 15 anos, 16 anos. No Brasil, adotou-se esse modelo. Eu posso ser o menor aprendiz. Então eu estou nessa categoria, totalmente protegido pelo direito ainda, porque você não pode retornar às condições do trabalho infantil na Inglaterra ou na França no século XIX. Só para o nosso colega internauta compreender, a idade média de um trabalhador na Europa naquela época era de 35 anos. Ele morria aos 35 pelo regime de 14, 16 horas de trabalho sem qualquer folga. Sem qualquer folga. Até para a comunidade aqui no Brasil afrodescendente compreender, era a mesma idade média do nosso trabalhador escravo nas fazendas no Brasil. Sim. Então a idade média era 35 lá, morria seu 35 pelo extenuo trabalho do nosso escravo aqui no Brasil, escravo necessariamente negro, e na Europa o trabalhador, quer seja branco de olhos azuis, também morria por ser empregado de uma indústria, uma carvoaria, ou de uma indústria metalúrgica, pelo grau de insalubridade. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela provocou isso. Então as pessoas não conhecem, poxa, nosso escravo morria aos 35, mas o trabalhador inglês e francês também morria. Também morria. E necessariamente ele não era negro. Pelo contrário, muito menos. Era um inglês, por uma mudança social. Da pessoa estava passando fome, pelo menos ela trabalhava e detinha um pouco de alimentação. Sim. Então, entender esses modelos. Razão pela qual no Brasil se reprime muito o trabalho de uma criança assim, de menor de 14 anos. Aí eu entro num modelo, né, do aprendiz. E após aos 16, sim, eu já posso literalmente entrar aí numa situação diferenciada, né? Já de um emprego... formal ou não é registrado ainda? Com 16? Não, totalmente registrado. Então nós temos um modelo, né? Então, mesmo o menor aprendiz, ele tem que ter todo um conjunto registral. Então nós temos essa situação de transição do modelo adolescente ao modelo adulto. Só que nós temos uma série de situações interessantes. No direito civil, por exemplo, eu não tenho a permissão para se casar, né? Nós temos uma idade mínima, não temos a questão do direito penal, a questão do estupro do menor, né? Nós temos mesmo que você tenha a relação seja
consensual, nós temos a condição do estupro, ou seja, nós temos uma série de conjuntos no direito protegendo esse adolescente, nessa transição, que ele está começando uma vida social. Vida adulta, né? Então nós temos mais esferas protetivas que esferas obrigacionais. Mas deveria. Não, eu entendo que não deve mesmo, né? Não deve mesmo, nós temos que ser restritivos. Mas você trabalhou logo cedo? Sim, eu comecei a trabalhar aos 14 para 15 anos. Então, por que aos 16 não pode casar, por exemplo, né? Ou tirar a carteira de motorista, né? Daí nós vamos chegar nesses detalhes. Então tem toda uma esfera protetiva. Mas nos Estados Unidos, né? Nós temos lá pessoas que dirigem aos 16. Aos 16. Mas nos Estados Unidos nós temos também a proibição de venda de bebida alcoólica para crianças até 21 anos, dependendo do estado. Né? E se for ofertado, ou um pai ofertar a bebida, é pena de prisão, ou multa gravíssima. Isso ninguém faz essa conta aqui no Brasil, né? Então, é interessante que a gente observa, olha, ele tem o direito de dirigir aos 16 em alguns estados, aqui é 18. Mas eu queria, mas também nós temos uns contrapesos. Tem contrapeso. Aí começa a entrar, Vila, num sistema de modelos de pesos e contrapesos, de ofertas de direitos e ofertas de obrigações. Eu começo a equilibrar numa balança diferente. 16, 17, olha, você ainda é pequena para um casamento, precisa da permissão dos pais. Olha, você não pode se relacionar com uma menina de 14, de 13, que pode ser com opção de menores e crime de estupro. Então nós temos toda uma dinâmica. Fala, Célio, mas por que isso, né? Porque as pessoas são bem informadas, isso é impossível. Bem informadas no Sudeste. Sim, é verdade. Se você oferta uma lei nacional para um rincão do Acre, um rincão do Amazonas, onde a gente passa 48 horas de barco para chegar no vilarejo, eu não vejo essa disseminação de informação de modo equânime. Quando você vai mesmo no interior do Nordeste, você tem regiões lá de alta carência, onde o coronel fazendeiro, o filho do coronel fazendeiro, pode violentar uma filha mais bonitinha do seu empregado. Nós não podemos conceber isso ainda no Brasil, porque ele é assimétrico. Então temos que ter uma esfera protetiva. O Brasil é muito grande, né? Muito grande, muito diferente. Com realidades regionais distintas. Quando a gente pega países da Europa, que é do tamanho do estado de São Paulo, você fala, é tão fácil... de certa forma governar, de controlar. O Brasil é um absurdo de tamanho. E é por isso que esse conceito de maioridade é tão polêmico, né? E o restritivo, né? No Brasil. E tem que ser, né? Só bater mais. O cara é de menor. Eu vou usar o de menor. Porque se pegar ele, o de menor, não acontece nada. Ele pode fazer tudo, mas eu tô por trás. Então é aí que fica. No crime existe essa exploração, né? Também. Sim. Aí é o trabalho, entre aspas, infantil, né? Mal utilizado, também mal utilizado. E temos uma dinâmica que a gente tem que compreender. Vamos lá. Eu estou numa comunidade vulnerável em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Meu pai extremamente honesto, me criou muito bem, minha mãe também, me levou no culto, na igreja, fez tudo. Eu chego aos meus 14 anos, que é uma idade que eu fico meio meio ocioso, 14, 15. E meu pai, ele é ajudante de cozinha com um salário mínimo de R$1.350, recebendo líquido R$980. Minha mãe é faxineira, trabalha em 4, 5 casas e recebe lá R$1.800. E eu recebo uma oferta do tráfico de drogas, ou da milícia, lá no Rio de Janeiro, temos as figuras da milícia, que é uma mistura de criminosos com policiais, militares e policiais civis. E você quer ser fogueteiro? Se ver uma viatura de polícia, você acende o caramuru, seu trabalho é esse, e fica lá, quanto que eu vou ganhar? R$2.500. Então, hoje, dependendo da comunidade, é muito mais interessante em termos de remuneração, porque eu vou ganhar praticamente como meu pai e minha mãe ganham. E eu, no espírito humano, eu não vou fazer absolutamente nada. E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele trabalha para o ócio.
Ele trabalha para sobreviver com certeza. sempre. Olha, não desgaste. Por isso que é difícil fazer uma academia. Pô, não desgasta, você está se desgastando, você não pode, você tem que se preservar. Verdade. Como eu falei, ele é preparado para gerar os 14 e 15 e preparado para não fazer muito, porque ele precisa viver. Vamos, né? Então, Aquela coisa de vamos economizar. É sempre economizar a vida. Sim. Ele nasce, nosso corpo para isso. Cara, se eu vou trabalhar, eu ganho 900, se não vou trabalhar 2.500. Então, por isso que o jovem ele é aliciado para o tráfico, né? Com então, muita facilidade. Muita facilidade. Muita, né? Muita facilidade. E você vê num outro lado da moeda, os pais tendo condições de suportar a classe média, principalmente os gastos dos filhos, aí sim, ele vai ser lá um estagiário ganhando R$800, mas o pai que está pagando a escola, paga o transporte. Sim, é verdade. Então, e depois, com o passar do tempo, ele até vai ter uma remuneração alta. Então nós temos essa, como vocês falaram, uma simetria muito grande. Quando chega nessa idade, 16, é muito complicado, muito complicado. A sociedade. Agora, falando num tema, né, quando estamos chegando próximo aos 18, um tema maioridade. Sim. Eu sempre discuti maioridade, né, no aspecto criminal principalmente. Pô, se ele sabe, né, realizar uma série de atividades, mas não vai preso, né? Não, acho que de fato nós temos que repensar um pouco a questão dos ilícitos penais, sim, né? Mas um psicólogo me deu uma aula sobre a maioridade. Eu não fui na psicologia entender, não é nem no direito. Uhum. Eu falei, mas por que a maioridade aos 18 anos? Ele falou, Célio, nós somos um processo de evolução. 18 anos é o momento, mais ou menos, onde a pessoa tem capacidade de resolver os seus problemas sozinho, e a capacidade de ficar só. Eu falei, não entendi nada, né? Outra ciência, não entendi nada. Me explica isso daí. Eu achei muito legal. Ele falou, você é casado, filho? Eu falei assim, lembra quando as suas filhas eram pequenas? Vocês iam, ela com 2, 3 anos, 4 anos, iam numa festinha. Ela ficava grudada com você, daqui a pouco ela caminhava um pouco, ia brincar, brincava, daqui a pouco ela voltava na sua mesa, para ver se você estava lá. Uhum. Sim. Então, ela não consegue ficar o quê? Sozinha, né? Não consegue ficar só. Isso caminha, né, por uma série de situações, 12, 13, 14 anos, que a menina e o menino, aonde está meu pai? Liga para o meu pai. Nossa, interessante, e ele mesmo. retorna para se comunicar com o pai. Com o passar do tempo, e todos os problemas são solucionados pelo pai, pela mãe e pelo responsável. Alguém soluciona o problema. Então, a criancinha lá tá suja, o pai tem que limpar, não é ela. Então, a partir vai passando a idade, eu começo a solucionar alguns problemas de maneira solitária. Eu não preciso de ninguém para me auxiliar. E eu consigo ficar só. Por isso que essa introdução na escola é muito importante, que é o início da capacidade de ficar só e começar a aprender a resolver os seus problemas. Sim. Né? Então, por isso que é errado o pai realizar a tarefa do filho pequeno. Ele tem que auxiliar. Ou seja, eu tenho que preparar o filho para a sociedade. Então, vou preparando para ele ficar só e resolver problemas. Daí ele avança nos 14, 15, começa a ficar mais distante. Daí o pai e a mãe errôneo, nossa, ou o casal afetivo, não importa, 2 mães, 2 pais, pouco importa para nós. Nossa, meu filho está saindo de casa, não quer, não. Ele está num preparo. Como um drama. Aí é um pai que corre atrás da criança. Mas é um processo que é natural, ele está saindo nesse momento, que ele precisa de alguém para a solução de problemas e avança. E normalmente isso ocorre aos 18 anos, onde ele começa a ter a capacidade de ficar só e a capacidade de solucionar os seus próprios problemas. Então ele chegou na vida adulta. É verdade. Eu, como sou pai de menina, como o Célio também é pai de menina, né? Nossa, eu confesso que eu sofri muito nesse período. E eu acho que eu sofri também sem esse apoio psicológico, sabe? Assim, profissional, para você entender, aquela não é mais a sua menina, né? Não. Sua criança, né? Não. Que a minha filha me abraçava. E aí eu falo assim, nossa, aí ela chega com um coleguinha no portão. Aí você fala, nossa, mas o que eu posso fazer? eu posso colocar limite, né? A vontade é você falar, não, você vai ter que chegar em casa, você tem que me falar onde você está, né? Eu vou buscar você lá na casa noturna, lá no bailinho, na balada. Na balada, bailinho do nosso tempo, né? Nosso tempo era. Então, assim, os pais precisam muito
dessa orientação, não é, Célio? Porque a gente vive uns dramas ali, mesmo que os filhos sejam pessoas assim que tiveram, assim, não tiveram nenhum ilícito, né, penal, né? Mas assim, é difícil, né? Sim. Que idade tem suas filhas? As minhas, a mais nova 19 e a outra 25. Né? Isso chama-se síndrome do ninho vazio. Então naquele 17, 18 ele começa a sair. Mas é um processo natural. Aí que o direito convencionou como 18 anos 18 no Brasil. Anos. Há países que convencionam isso com 16. Né? Só que hoje nós temos um problema criminal muito grande nessa faixa no Brasil. Então nós temos uma população que está, né, submetida a medidas socioeducativas muito grande. Sim. E temos crimes violentos. Aí uma opinião pessoal, não é opinião do direito. O direito diz que crime somente a partir dos 18 anos de idade. Sim. Eu particularmente entendo que nós tínhamos que repensar a faixa dos 16 aos 18, os crimes dolosos contra a vida, né? O crime de roubo, né, com arma de fogo, esses mais graves, né, eles entrarem na categoria de crime mesmo estando a pessoa com uma idade inferior a 18, entre 16 e 18. Sim. Muitos falam em maioridade penal para criança, isso é um absurdo, né? Por exemplo, Inglaterra ela pune crianças. Então, como é que você pode punir dentro de um aspecto psicológico que todos concordaram, né, aqui na bancada, que ela é bem mais avançada, com 8 anos, 9 anos, eles punem crianças. Então, eles são tão cruéis como nós em alguns momentos. Então eu vejo que talvez poderíamos, é uma opinião extremamente pessoal, deve ser muito estudado, debatido socialmente, talvez entre 16 e 18 os crimes mais violentos. Mas a regra geral tem que ser aos 18 anos de idade, porque é onde eu consigo chegar nessa plenitude de maioridade, né? Sim. Eu começo a chegar a compreender, capacidade de ficar só. Mas algum nosso internauta deve estar falando, mas tem gente com 25 e tem essa idade mental de 7. Aí é um crescimento, também, né? Aí é maturidade, né? De 12, né? Pode ir cronologicamente 25, mas aí são dinâmicas sociais de cada um. Aí não dá para colocar aí e trabalhar literalmente com isso. Que tem, né? Alguns falam que a adolescência ela avançou para os seus 25, 26, 27, 28 anos. Porque ficou dependentes, né? São jovens que ficaram dependentes dos pais, né? Fizeram faculdade às vezes e continuam dependentes. Pais, né? Liga para a mãe, né? É verdade. Liga para o pai. É verdade. Aí eu volto de novo à questão biológica, à questão social, né? Nós estamos ainda com um corpo aí de 2, 3 mil anos atrás, quem tem que produzir, ficar adulto com 13 anos. E não ficar adulto com 30. Então nós temos uma dissonância muito grande. Então às vezes tem uma pessoa de 30 anos de idade em casa, ainda com o mesmo comportamento adolescente, ele não amadureceu. Por quê? Temos toda uma configuração social diferente, né? Então, hoje você tem o celular, etc., comunicação rápida, então tem toda uma dinâmica. E volta a falar, o ser humano quanto mais cômodo, melhor. Então ele vai se acomodando. Fala assim, mas isso é um absurdo, a molecada, etc. Olha, só pensar num elemento social hoje. Um veículo, Vila, se você for comprar qualquer carro, mesmo mais popular, 0 quilômetro, a regra já é um câmbio automático. O que é câmbio automático com relação ao câmbio manual? Preguiça. Total, né? Preguiça. O que é uma direção hidráulica automática leve com a direção convencional antiga? Preguiça. O que é o controle de manivela automática para baixar o vidro do carro? Preguiça. O que é o controle remoto da televisão? Também. Preguiça. Então, o ser humano, ele busca o ócio, porque é uma faculdade mental dela. O que é inteligência artificial, né? Chat, GPT, preguiça. É preguiça também. Verdade. Ela é preguiça. Redação. Eu escrevo, eu falo sobre isso. O cara escreve tudo. Aqueles sistemas, Alexa, preguiça. Onde está tal coisa? Sabe? A Siri. A Siri. O que é isso? Onde é a capital? Né? Na Colômbia. Então, o ser humano, ele caminha sempre para o ócio. Então, o jovem caminhou para o ócio, normal. Mas agora... Caminhou muito rapidamente. Que é assustador, né? Assustador. Mas é isso, né? Verdade. Mas no meu tempo eu estava trabalhando com 14. Legal, hoje não. Hoje nem pode, a lei não determina, né?
E alguns psicólogos entendem que avançou a adolescência até os 20 e poucos, maturidade. Agora nós temos outro componente nisso, já que chegamos aos 18 anos, não querendo falar o final, é também a longevidade. Você trabalhando com 14 anos, você olhava uma pessoa de 40, chamava aquela pessoa de 40 anos o quê? De velha. Velha. Era velha. Não era idoso e nem terceira idade, era velho. Era velho. Né? E 50 anos era um gagá, era uma pessoa. Isso Até mesmo. a gente tem que compreender como é que é a imagem, a gente não reflete isso. Nós temos aí uma imagem de Dom Pedro com aquela grande barba, Dom Pedro II, aquela grande barba, etc. Ele tinha 50 anos. 50 anos, ele não era Nossa, e parecia que tinha... 80, 90. E nós três aqui com 25, nem parece. Só 25, né? Então, e hoje você vê uma pessoa de 50, não se aparenta com aquele Não, com Dom não Pedro. tem mesmo. Então, tem nós muita temos gente a de classe média. longevidade. Isso também eu tive uma aula com um Frei, na Universidade de São Francisco, doutor em filosofia, inteligentíssimo. Até pouco tempo ele saiu daqui, né, de Bragança, foi para Roma, uma pessoa fantástica, trabalhou na China. Ele falava, sério, o que está acontecendo que a gente não consegue compreender? Hoje a pessoa tem tempo. Então a gente corria trabalhar aos 14, aos 18 corria para uma universidade, corria, você tem que passar no vestibular, tem que achar sua profissão, é tudo rápido, faça rápido. A vida passa rápido, você, e 23, 24 anos, tem que casar e tem que ter filho, agora é o momento de casar com a primeira e não tinha divórcio, você ficava com ela pro resto da vida, dando bem ou mal, e 45 anos, quase 50, já era avô, porque aos 60 você ia morrer. É verdade. De fato, aos 60 você ia morrer, porque era a média, a longevidade. Sim. Acabei de falar que a vida do trabalhador, escravo ou não, era 35 no século XIX, no século XX, isso já mudou. Né, com uma melhoria do trabalho e fim da escravidão em tese no mundo, né? Temos ainda muita escravidão no mundo, escravos africanos, escravos asiáticos, nós temos muito isso. E no Brasil temos o trabalho escravo, né? A condição análoga de escravo em algumas fazendas, algumas indústrias. Por onde, do centro de São Paulo, as costureiras e costureiros andinos, nós temos, isso é fato. Mas a vida média, ela subiu muito. Então eu já não tenho essa necessidade de correr. Então esse Frei, esse doutor em filosofia, inclusive, então hoje a pessoa tem tempo. Ela pode iniciar uma faculdade aos 40, terminar aos 45, entrar no mercado de trabalho e trabalhar ainda 20, 25 anos, até mais tempo que aquela geração anterior. Verdade. Naquela atividade. Verdade. Ou começar cedo, como nós começamos, e ter uma segunda atividade profissional e continuar. A longevidade criou um modelo que está dissonante com o nosso aspecto biológico e de uma maneira muito rápida. Então chegamos aos 18 anos. Sou maior. Sou maior. Sou sujeito pleno de direitos e sujeito pleno de obrigações. Aí é que a coisa pega. Então, à luz do direito, ainda vai ficar ainda tem uma discussão enorme da polêmica da maioridade aos 16. Sim. Isso ainda vai... Maioridade penal, sim, ainda vai rolar muito tempo, porque essa conversa já vem há muito Sim. tempo e não se resolveu ainda, né? A maioridade civil hoje é aos 18, maioridade penal aos 18. Temos um período que nós chamamos de relativa 16 ou 18, que eu posso realizar vários atos, mas eu preciso ainda do auxílio dos pais. Mas a maioridade plena aos 18 anos. Aí eu sou sujeito pleno de obrigações, sujeito pleno de direitos. Entrei, acabou, né, a minha vida, né, anterior. Acabou então, beleza. Se eu cometer um crime, sou preso. Os atos negociais que eu fizer nos recai a terceiros. Eu sou responsável civilmente para qualquer ato. Se eu celebrar um contrato, eu tenho que pagar. É o meu CPF que está em jogo. Então, muda totalmente o comportamento, né, da sociedade para aquela pessoa. Em tese, como nós conversamos aqui, ela passou por todo esse processo, amadurecimento, socialização, escola, paz, começou a resolver seus problemas de maneira solitária, amadureceu, foi construído que ele pode resolver problemas só, né, de maneira solitária. Eu estou com sede, então eu vou até o bebedouro e tomo água. Eu não olho para minha mãe e falo, estou com sede, mãe. Então, eu estou com fome. Não, eu trabalho, tenho dinheiro e vou comprar, quero comer uma fruta, um lanche. Então, mudou totalmente o meu comportamento. Quero dirigir, ótimo, você vai ter que fazer uma autoescola, passar por uma prova, submeter a regras estatais
para ter uma carteira nacional de habilitação, eu começo a entrar no modelo social. Sim. Sim. E eu tenho já um emprego totalmente registrado em carteira, chego todo... Então, eu entrei na sociedade. Ô Célio, o que me veio agora, ouvindo você falar, do indivíduo que está na faculdade. Porque ele é meio um pós-adolescente ali, né? E o que a gente nota ainda hoje, né? No meu tempo eu já notava, no meu tempo de faculdade, e hoje também não existe uma maturidade, né? Inclusive, assim, de conhecimento jurídico, porque você ainda vê muitos universitários com comportamento ainda muito de adolescente rebelde e que se nega a cumprir as normas sociais, né? E claro, não é aí mais uma vez não é obrigação da faculdade, né? Orientar esse jovem, quer dizer, se ele não recebeu isso da família, aí fica uma situação aí meio complicada de comportamento social também, fora a questão de aprendizado e tudo mais, né? O que você acha como disso? eu fui coordenador de curso, que é o responsável, acho né, que por isso eu estou fazendo essa pergunta. A gente compreende bem isso. É interessante, vamos lá. Do 0 aos 18, se eu estou em uma escola, o responsável, o guardião, naquele momento, é o diretor da escola. É o diretor da escola. Ele tem um ônus público de proteção e coordenação daquele menor. Então, isso é uma necessidade e uma imposição legal. Então, o Ministério da Educação impõe dessa forma. É um modelo social do guardião. Então, se a criança está lá numa educação infantil, como nós vimos há pouco tempo, e coloca lá um bebê numa jaula, né? Nós vimos uma situação dessa, é responsável civilmente e criminalmente. Né? Então, isso existe todo um período. E os pais são obrigados a ofertar alimentos também para as crianças. E se tiver divórcio, tem obrigação da pensão. Então, todo um conjunto de obrigações, que há uma grande disputa nessa área em quem paga os valores para a criança depois do divórcio, sempre é conflituoso. E isso expandiu-se também para os pais no período de faculdade. Ele deve pagar pagar a pensão, inclusive pagar a faculdade, caso o aluno seja... Até 21, né? Não, até 21? A faculdade inteira. A faculdade inteira. 24, passa 25, de 21, né? Se for sequencial, por exemplo, é um bom aluno, estudou, fez o colegial, 18 anos passou na faculdade, continua a obrigação alimentar até o final da faculdade. Os pais são obrigados a cumprir, no caso o pai ou a mãe, e se há um divórcio, aquele que é o credor de alimentos deve ir lá exigir do devedor, que é o pai que separou e obrigado a pagar a faculdade. Só que o seguinte, quando ele entra na faculdade, embora ainda ele tenha uma esfera de proteção nesse momento pelo direito civil, ele já é maior. E se ele é maior, ele faz uma bagunça na faculdade, o coordenador do curso fala, olha, se cometeu isso, nós podemos submeter uma suspensão da faculdade, até a expulsão da faculdade. E houve a briga, eu chamei 190. Chamei a polícia militar. Ah, mas você não pode, estou na faculdade, não. Você cometeu um crime, você vai para a delegacia. Eu tive um caso desse, uma grande discussão no portão da faculdade, chamamos 190, a viatura levou o aluno. Tem alguma obrigação da faculdade nesse momento? Não. Não tem obrigação. Legalmente não, né? Eles são maiores. Por lei, se eu fosse um coordenador de curso do ensino médio, aí eu teria essa obrigação. Essa obrigação. Tem essa obrigação, mas no ensino superior não, chamamos polícia. Polícia. Tentaram fazer lá um trote maluco lá um ano, falou, dentro da faculdade é proibido. O que vocês fizerem na rua, eu não sei. Daí tentaram fazer um trote na rua. Como chegou ao ouvido do Ministério Público, o Ministério Público determinou que a PM estivesse lá. Então, um belo dia, né, de início do ano, tinha lá cavalaria, cachorro, força tática do lado de fora. Do lado de dentro, não, do lado de fora. Do lado de fora. Se vocês fizerem bagunça do lado de fora, é um problema de vocês. Aí que eu falo, acabou a menoridade, entramos numa situação de obrigações e direitos. 18 anos é o grande marco aí para nós. Então, eu quero ser adolescente aos 25, mas você é sujeito de direitos e obrigações. Você vai ter que responder. Arcar com as consequências. Vai responder. E um problema que a gente tem que colocar socialmente, que hoje é existente, é o uso de drogas ilícitas. Exato. E de drogas lícitas
que eu adquiro na internet e que são extremamente danosas e que criam dependência, né? Sim, sim. Isso também é um Você problema teve algum social. problema, assim? Não. Eu sabia que normalmente tem esse consumo. Não, tem o consumo, né? Internamente não, mas o consumo de drogas é algo que ocorre em larga escala, né? Sim. Tinha maconha, que é mais barata, um ou outro na cocaína, mas isso é natural no meio universitário. Nós nunca detectamos, né, a nossa segurança com relação aos alunos internamente. Mas externamente, com certeza. Com certeza, o uso de drogas ilícitas. E fora as tais das drogas lícitas, né? Cerveja, cigarro. Que no Brasil é interessante, Vila, nós não reprimimos isso. Aí você verifica, por exemplo, uma bebida alcoólica em alguns estados americanos, ela não é vendida no supermercado, porque ela não é considerada alimento. Sim. Você pode comprar numa adega. E ela é proibida para menores de 18 anos de verdade. Se ele estiver consumindo, é retirado. Por isso que existe o consumo de bebida dentro das residências, não na rua. Isso. Se você fizer algo na rua, você vai ser reprimido. Total ligação. Em Dubai não pode tomar cerveja. Não pode. Não pode. E também tem outro engano que é colocado aqui para o internauta. Na Holanda é liberado o consumo de drogas. Na Holanda tem extremamente concentrado em alguns lugares alguns restaurantes fechados. E interessante, se você está lá com o seu filho menor, eu queria conhecer esse restaurante. Aqui nós vendemos bebida alcoólica, são 18 horas, o senhor não pode entrar. Sim. O senhor não entra com filho. Com filho não, né? E aqui no Brasil, você para o carro, o moleque vai lá, compra 2 cigarros. Ele compra 2 cigarros e volta. E a padaria vende esses 2 cigarros. Vende. Ou vai lá, compra a lata de cerveja e traz. Isso é impossível em alguns países. Por isso que eu sou um pouco contrário, pessoalmente, uma liberdade plena do uso de drogas de modo recreativo. Porque não temos no Brasil um sistema de pesos e contrapesos. Mas na Califórnia está liberado. Fala, não, na Califórnia é liberado. Você compra, né, mediante receita, 10 cigarros de maconha e você pode consumir os 10 cigarros. Sim. Agora o 11º já é tráfico. Já é regime fechado, 15 anos. Então tem uma restrição. Então eu tenho um modelo de contrapesos sociais. E aqui, do modelo como querem, né, uma liberdade plena, eu tenho minhas dúvidas com relação à eficácia. Então também é um problema que o direito, agora com o direito penal, né, te reprime. Aí é direito penal. O tráfico de drogas permite o consumo, mas não permite até o momento qualquer uso recreativo. O que vem expandindo é a possibilidade do uso medicinal. Isso vem expandindo. Né? Sim. Existe já, acho que a Universidade de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina, já tem uma alguns pesquisa imensa. Né? Profundos, né? já sobre o uso medicinal, que pode, canabidiol, que não pode. Né? Não, tem já estudos bem avançados no Brasil para fins medicinais. E chegamos à idade adulta. Chegamos à idade adulta. Agora, o grande problema da idade adulta, né, Célio, sem querer quebrar a sua linha de raciocínio, é o casamento, né? Isso, porque o casamento hoje é um... né, Vila? Eu não estou olhando para você, viu? Um território meio complicado. Opa, se é. Então, o interessante é que você chegou à idade adulta, e alguns colegas falam assim, você tem 20 anos para ter uma formação, você vive outros 40 ou às vezes 50 nessa idade adulta, e os outros dos últimos 10 anos eles são complicados. Falam isso, né? Eu falei, então, na realidade, nós vivemos os 40, 50 anos como adultos, onde realmente nós temos produção, contato social, aquele negócio todo. E os 20 primeiros somente para a formação. E até o direito protege, vocês perceberam que ele protege muito essa tenridade. Aí você falou do casamento. Bom, o casamento permitido depois dos 16 com a alteração dos pais, depois dos 18 na plenitude, chegamos à maioridade. Então eu posso me casar. Outra convenção social, né, que volta-se a 12, 13, 14, né, ou melhor, século 15, 16, 18, 20, volta até 2000 anos. Que o vestido branco, por exemplo, do casamento, era uma tradição grega, né? Que ela era antiga, colocava-se um vestido branco, ela era virgem, foi ofertada aquele marido e carregava. Ele realmente carregava na primeira noite, então que ele demonstrava força. Eu tenho capacidade de proteger essa mulher, o negócio todo. Então temos todo esse conjunto. E temos no decorrer da história aí o
o casamento como um coroamento, principalmente no Brasil, das novelas. Percebo que na década de 70, o último capítulo de cada novela, quase todas, era um casamento. Era um casamento. Então o casamento, ele é uma consagração social, né? Muito grande, ele tem uma importância. Foi dada uma importância na América Latina e economicamente católica. também. A América Latina católica, ela sempre foi colocada como um coroamento social. Agora você é maior, agora você casa agora, você é uma pessoa de respeito, né? Sim. Se a mulher ficasse solteirona, era terrível. Se o homem ficasse solteirão, era terrível. Também. Década de 70, década de 80. Só que nós tivemos uma rapidez de mudança, década de 90 e século XXI, muito grande, né? Que ela tornou-se algo que eu não preciso mais. Então ela foi convencionada. O direito coloca um arcabouço gigantesco no casamento, né? Muita grande. Coisa. O direito civil escreve. Já tivemos até um estatuto, que era para ser criado um estatuto próprio do direito de família, grande instituição da sociedade, só que do século XXI para cá, mudou-se totalmente a concepção. Né? Porque numa realidade, a gente tem que chegar aqui e falar claro para o nosso internauta. Casava-se para ter relação sexual. Ponto. Isso mesmo. Que foi convencionado, né, nos últimos 500 anos, que eu não posso ter relação sexual livremente. Sem casar, né? Convencionou-se, eu tenho que casar. Então, porque logicamente tem as decorrências, o filho, filiação e todo aquele conjunto, nós já conversamos a respeito. Então, convencionou-se em casar. Tem que casar que só dessa forma. E estamos ainda numa geração que nós entendemos como um processo natural, uma geração debaixo da nossa. Mas a que está vivendo hoje, a millennium pós-2000, ela já entende que não. Sim. Mas nós temos que crescei-vos e multiplicai-vos. Não, já tem gente demais, estão com 7 bilhões aí. Já tem fome. Por que eu vou criar um filho para ter fome? Então mudou-se esse comportamento. Então as mulheres não querem casar, nem os homens. Porque também o sexo eu consigo de modo individual. Sim. De muita facilidade. Então, tanto o homem quanto a mulher. Então, eu não preciso ter um homem para me satisfazer sexualmente. E outra revolução nesse contexto do casamento são os contraceptivos. Os contraceptivos. Então hoje você tem N contraceptivos. Então não teria o problema, entre aspas, de ter um filho. Sim, exatamente. Agora, na década de 70 para trás, não. Era bem complicado. Então tinha que casar. Então o casamento ele virou uma convenção social e hoje ele está sendo descaracterizado. Só que o direito civil principalmente, ele tem toda uma estrutura com relação ao casamento, toda uma estrutura com relação ao não estável e toda uma estrutura do direito sucessório, vamos falar lá no final, em virtude do casamento. Por quê? Automaticamente com o casamento nasce a filiação e nasce o direito de transmissão de propriedade que era do casal. É verdade. Então, ele existe toda uma estrutura. Que também é outro território tumultuado, né? Então, chegamos na idade adulta, direito, né? Vou me casar, né? Quero casar. Então, chega lá, a filha quer casar, o rapaz quer casar, quer namorar, que é ainda um processo social muito grande. Estou falando que ele vem evoluindo, eu falo de 30%, 70% ainda busca aí um parceiro para o resto da vida, viver eternamente com alguém, ainda né? existe em larga escala, ainda é a maioria. A minoria já vem tratando o casamento como um outro modelo, e isso vai chegar num dado momento histórico, talvez seja a preponderância, né? Pode ser. Porque se a necessidade inicial era uma relação sexual, hoje mudou. Só que também eu volto um pouco atrás, se vocês me permitirem, o tempo. Era até uma necessidade de existência. Por quê? Se eu sou filha mulher, no início do século XIX, no Brasil, eu não tinha direito à herança. É verdade. Então meu pai morreu, muito, né? eu perdi tudo. É verdade. A viúva não tinha direitos. Então, a viúva não tinha direitos. A grande mudança, por exemplo, morreu para vocês entenderem o que ainda é reflexo hoje. Morreu o general na guerra. Sim. A mulher não tinha direito à pensão, nem os filhos. Por isso que a Bíblia é muito clara em vários momentos, temos que socorrer as viúvas. Porque também no antigo direito judaico, ele também retirava a mulher dos direitos sucessórios. Era sempre para o varão.
Também é um termo utilizado muito hoje pelos Que era o filho... pentecostais, protestantes, o filho homem. O filho homem mais velho, Então né? tem que Ele socorrer tinha- as viúvas. Direito de herança era dele, né? Então, esse deslocamento, né, histórico desde menos 2000 até hoje, nós chegamos num problema do século XIX que foi suplantado. Nós evoluímos até com a representatividade, por exemplo. Até o Estatuto da Mulher Casada, na década de 60, era o homem que era o representante legal e proprietário dos bens da mulher. Exatamente. Aquela brincadeira do golpe do baú, até a golpe década do de baú 70 era existia, muito legal. Era bem um isso aspecto mesmo. legal. Casei com uma mulher rica, tudo é meu. né? Tudo é meu. Ela herdou tudo do pai, tudo é meu. né? Então, aquela brincadeira de ser herdeiro é uma jogada imensa. Né? Isso acabou, viu? Isso Avisa aos acabou. jovens, internautas, isso acabou, não dá para fazer adianta mais colocar isso como Você tem plano de vida, né? plano de vida. Você tem que criar um contrato, né? Eu vou falar já dos contratos aí de casamento. Mas isso não dá muito certo mais. Isso acabou na década de 60. Depois, outra evolução da mulher, que ela se libertou do marido, foi também a mulher que... A grande evolução jurídica do século XX foi com relação à mulher. Aí você tem a lei do divórcio. Então, acabou o vínculo matrimonial. Porque antes existia a figura da desquitada, lembra? Ela não... Sim. O desquite, ele realizava todos era um os estigma elementos, também. sim. Todos os elementos do casamento eram extirpados, que era o dever de coabitação, o dever de auxílio mútuo, mas permanecia o vínculo matrimonial. Então, eu não posso casar novamente. Que era um casamento civil, casamento perante o Estado. Então, criou-se daí um modelo de união estável, que nós chamávamos assim de amigada, amanciada, ou seja, aqueles termos quase pejorativos. Pejorativos. Eu lembro, eu era realmente. pequeno, vou falar isso para o internauta mais jovem, ele vai até dar risada. Quando a minha mãe, eu era pequeno, 6, 7 anos, minha mãe falava, fulana é desquitada. Eu tinha 6, 7 anos, eu achava que desquite era uma doença, né? Porque não pode ir mais lá, né? Era não uma pode pessoa mais lá. estigmatizada, olhada com preconceito, né? Eu lembro um tio desquitou, né, da sua esposa e das minhas primas. Ela virou para o meu pai e ela não entra mais aqui. Na minha casa, porque era desquitada. E eu era pequeno, 6, 7 anos, eu falei, poxa, esse treco deve ser uma doença, né, meu? Eu tinha, eu quero pegar essa tal de desquite. Mas era um conceito social. Aí iniciou-se o divórcio, né, lei do divórcio. Mudou totalmente isso o conceito. Isso é de 50 para... Não, isso nós estamos em 70, década de 70. De 70 aí começou, né, os movimentos libertários da mulher, a queima de sutiã em Nova York, tivemos aí protagonismo também no Brasil e fomos evoluindo. Chegou-se em 88 com total equivalência de direitos entre homem e mulher no casamento, né? E mudamos totalmente. O novo Código Social consolidou isso. A sociedade consolidou na Constituição de 88. Em 2002, o Código Civil vem dar plenitude. Então chegamos agora em 2023, que nós temos um outro modular, né, da mulher na sociedade e do homem. Então ela era extremamente independente, agora é independente. Ela é independente. E hoje exige-se cotas femininas nos conselhos de administração das empresas. Partidos. Partidos políticos, então há imposições. Candidaturas. Mudou. E a inclusão dos afrodescendentes que tiveram um passivo indiscutível, o passivo do afrodescendente no século XIX, século XVIII, indiscutível. Existe, é contábil, pode dizer. E no aspecto legal também, o negro não participou, o africano não participou do processo, por exemplo, da primeira lei de diretrizes e bases da educação do século XIX. Então não tinha escola para ele. Não participou do primeiro Estatuto da Terra do Brasil, também não participou. Então Dom Pedro não colocou isso em pauta. O mundo fala, não, Dom Pedro era contra o esclavagismo. Não. Ele ratificou 2 leis importantes que eram manutenção do sistema. Manutenção do sistema. Era só da época. Manutenção do sistema. Então, hoje, nós temos um outro viés jurídico para a questão do casamento. Então, nós temos o casamento, que possui todo aquele status social que conhecemos. Temos a união estável, que promove os mesmos efeitos, só não precisa ter o mesmo processo de habilitação junto ao cartório e registro civil das pessoas naturais de casamento. Mas ele pode ser concebido como se casamento fosse. Então, há transmissão de bens, responsabilidades, direito à pensão, direito a alimentos, de maneira muito tranquila hoje na sociedade. Diferente do nosso amanciado, com o nome que
quiseram dar na década de 70 O para trás. palavrão da época. O palavrão, ou como eu achava, era uma doença, né? Doença. Era uma doença. Então, hoje nós temos uma outra dinâmica social. É verdade, Evoluiu isso daí também o casamento em 2012 ou 2013, não lembro o ano, com o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, colocando a possibilidade da família homoafetiva como uma família legal. O Aires Brito, né? Que então, foi muito importante para os jornalistas também, né? Sim, então ele modulou algo que era uma necessidade social. Muito. É interessante que as pessoas, né, têm ainda um grande preconceito, né? E eu vou reportar um preconceito da década de 80 para entender o mesmo preconceito. Então tem um preconceito a respeito disso. Primeiro, socialmente, existe a pessoa com uma outra orientação sexual. Isso sempre existiu. Sim, sempre existiu. Eu vou falar de um preconceito da década de 70, 80, que hoje é esporte olímpico. Lembra do skate na década de 70? Ó, Marcelinho, tá falando de você, então, você skate. o skate da década de 70 era meio assim, coisa de algo de maconheiro, de viciado. Tá vendo aí, Marcelinho? Né? O surf, então, Depois nossa, eu lembro que eu tinha meus 12 anos, eu falei, nossa, é legal esse tal de surf, que eu vi uma coisa na televisão, não me lembro, eu era pequeno. Nossa, foi reprimido de imediato pela minha mãe. Isso é coisa de maconheiro. Era essa palavra. É bandido que... Agora eu vou colocar outro tema. Era bandido e vocês colocavam tatuagem, era coisa de bandido. Sim, é isso mesmo. Hoje a tatuagem, ela é quase uma identidade social. É verdade. Passou o skate é um esporte olímpico, né? A fadinha revolucionou aí a questão do esporte olímpico. O surf, temos Medinas e seus pupilos que mudaram totalmente a concepção. Sim. Então, com o passar do tempo, também vamos mudar a concepção com relação ao casamento homoafetivo. Então, é um processo natural da sociedade. Eu sei que é um tema polêmico para alguns, eu não quero mudar minhas opiniões. Não, mas existe, é fato social. É fato social. E é outro elemento que o direito acompanha, né? Acompanha isso. E outro elemento que a sociedade... desse jovem que é meio adolescente aos 25, ele entende naturalmente que existe o colega que é homoafetivo, convive com isso com uma certa tranquilidade. Sim. Então essa geração já convive. Então daqui 20, 30 anos, né, vai ser quase que a maioria da sociedade com uma tranquilidade com relação a esse comportamento social. Só que houve um grande preconceito, dilema, polêmica e questão religiosa, conservador, quer seja católico, quer seja protestante, não importa, aquela situação toda. Mas é um fato social que vem ocorrendo, né? E não é o fim do mundo, né? Não existe fim do mundo. Agora o mundo vai acabar. Não vai. Vai mudar muito. Não vai. Por isso não, né? Por isso não. Essa não é a bomba atômica. Não. O problema é climático, nós estamos climático, o fim do mundo é esse. Então, casamos. Uhum. Só que o casamento, ele promove, nessa vida adulta, uma série de efeitos jurídicos com relação aos filhos. E normalmente quando vem o casamento, vem os pós-18 anos, que vocês estavam perguntando, vem o trabalho. Sim. Agora o trabalho, ele tem também outro grande arcabouço jurídico de proteção pela legislação trabalhista. Há uma grande, no Brasil, há uma grande proteção ao trabalhador em detrimento até da própria empresa. Sim. Até eu falo que o empresário, o empreendedor no Brasil é um herói, né? Porque você paga, chega no bolso do trabalhador 10 mil, mas há um dispêndio de 16, 17 e parcela disso indo para um tal de Estado. Um tal de que Estado. Você não sabe o que vai fazer com esse recurso. Um cofrinho chamado Estado. Então, e tem um arcabouço de proteção, né? Como o trabalhador, quer seja o homem, a mulher, e desdobramentos. Né? Grandes empresas são obrigadas a ter creche, grandes empresas são obrigadas a pagar um plano de saúde. E aí eu acho interessante, eu vou falar para vocês, para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Uhum. Tivemos um momento viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS. Concordo, era um momento até quase que ideológico para a proteção daqueles que queriam ser vacinados. Sim. Mas os próprios sindicatos, as próprias empresas possuem acordos que, em passando de X funcionários, a empresa é obrigada a pagar um plano de saúde. Então, por que eu vivo o SUS se eu, mesmo de maneira institucional no Brasil, o bom é buscar um benefício chamado plano de saúde, empresa privada? É sinal que o sistema público não é tão bom. É verdade. Então, nós temos de maneira institucional que o poder público não é suficiente
com relação à saúde, razão pela qual os grandes grupos querem, são obrigados a pagar um plano de saúde para o seu funcionário. O próprio município e o próprio estado, dependendo, ele paga plano de saúde para o seu particular. Sim. Mesmo a Atibaia detém, né, se abrange ou não na totalidade das demandas, mas detém um plano de saúde para o seu servidor. Sim. Isso significa que o sistema de saúde geral, ele não é tão bom. É isso mesmo. Se tornou-se um benefício, é sinal que o outro não é um benefício, ou é um malefício. Vamos exagerar. Mas é um sistema geral extremamente democrático, né, por um lado. Nós somos um dos poucos países onde ofertamos de maneira indistinta tratamento de saúde. Por exemplo, isso é um grande defeito americano. Caríssimo, né? Caríssimo. Se for para um hospital, uma coisa simples e fazer uma atadura, você está perdido, você vai gastar 3, 4 mil dólares. Aqui qualquer corte, você vai no pronto-socorro, a pessoa vem... Exatamente. Lá não, é muito caro, né? Tem até uma coisa que as pessoas não entendem. Parece nos filmes, a pessoa sendo tratada ali na ambulância e colocando a atadura, meio todo travado. Aí eu vou embora. Por que ela fala eu vou embora? Eu não quero ir para o hospital. Porque se for para o hospital... Eu vou ter que pagar. Então ainda bem que, né, lá o bombeiro, etc., me tratou aqui e eu vou capenga para que eu vou embora. Os primeiros socorros ali, então, né? pagar, né? Então, nós temos esse modelo de saúde. Então, o adulto já começa a se preocupar com saúde, relação trabalhista, né? Seu plano de saúde. Então, o casamento, ele começa a promover toda essa vida social, ou união estável, ou que se ele vive, né, solitariamente, que há essa possibilidade, e a pessoa começa a conviver na vida adulta com todo esse conjunto de direitos e obrigações. Mas eu queria saber do Célio, Vila, se existe algum aspecto jurídico quando o nosso colega que é responsável pelo vídeo levanta uma placa. Você viu que ele levantou a placa aqui na frente? 50 minutos. 50 minutos. Vamos ter que... Será Mas nós estamos na última. Isso é a gente já está na última. Nós estamos na última, que é a que mais me interessa. Também, aí realmente... A que mais me interessa. Está aqui, ó. Após os 60 anos, embora eu não tenha chegado, e falta muito tempo, faltam 7 meses. Para mim faltam 7 meses. Você é uma criança. Eu não vejo a hora de pegar a plaquinha. A plaquinha de idoso lá. Para estacionar. Eu estaciono lá e taco a plaquinha. E aí nós vamos ver o que o Dr. Célio tem para falar para nós. Opa. Chegamos à vida... É a melhor idade ou Ei, esse negócio de melhor idade? Ainda eu não me convenci totalmente. Então, né? Então, crescemos, chegamos aos 18, direitos e obrigações, casamos ou não casamos, relações trabalhistas, saúde, uma série de outros conjuntos de direitos que envolve, adquirimos casa, propriedade, não adquirimos, pagamos aluguel, mas uma hora ou outra o tempo é implacável. Chegamos aos 60. Há uma outra fase que o direito da vida, né? oferta um outro conjunto. Aí chegamos no Estatuto do Idoso. Então, tudo aquilo que eu agreguei de direitos e obrigações chegam e agora nasce os direitos de uma pessoa que é idosa. Sim. O Estatuto do Idoso é novo? Ele é recente, tá. Mas ele é aplicável para os 60 a mais. Né? Só que nós temos um descompasso, aí chegamos aos 60, nós também chegamos num momento também de previdência, eu quero me aposentar. Então nós temos aí uma questão de direito à previdência se eu contribuir. Se eu não contribuir, eu estava tendo uma situação somente por idade, ainda no salário mínimo aos 65. Então eu estou com o Estatuto do Idoso aos 60, mas eu tenho a contribuição de INSS que está chegando aos 65, e também o limite máximo de permanecer no serviço público aos 75. Então temos uma situação que eu sou idoso aos 60, posso pôr a plaquinha aí de estacionamento, uma vaga boa no shopping, né? Já imaginou? Uma vaga... Já chegar lá na porta? Com uma vaga boa no shopping, aquela situação toda, né? Ou uma vaga boa aí também na rua, etc. Na rua. Uma série de benefícios, como transporte, etc. Só que o que está acontecendo também com essa fase, em termos de visão de Estado, a longevidade, como nós falamos, ela está aumentando. Então eu estou tendo um grupo muito idoso, né? O IBGE está demonstrando aí 20%, 25% da população. Agora, para pensar, 25% está lá acima dos 60. 25% está abaixo dos 18 e são estudantes. Então, metade não anda pagando o transporte.
Por isso que o metrô em São Paulo está quebrado. Né? Então, aí começa a pesar. Então, é um direito que eu tenho, mas calma, mas quem vai pagar esse direito? Então tem 50% aqui da sociedade pagando em dobro para que esse idoso, para que essa criança não pague o metrô. Sim. Então, o metrô de São Paulo, por exemplo, está quebrado porque metade do seu público não paga. Então, pensa bem, Vila, um colega até ele me contestou a respeito disso, ele é um moveleiro, ele fabrica armários, etc, esses armários de cozinha, esses armários modulados de cozinha, né, de quarto. Ele falou, não, mas isso é um direito, tem que ter. Eu falei, não, acho que eu até concordo que é um direito. Mas a gente precisava modular um pouco mais esses direitos do idoso. Falou, mas o cara trabalhou a vida toda, ele tem que ter direito. Eu falei, tá bom. Então, uma pessoa idosa, na sua fábrica, ela vai comprar o móvel por 50% do preço. Aí não. Ele falou, não. Opa! Aí não. Aí como é que fica o meu lucro? Como é que eu pago? Então, daí ele falou, não. Eu falei, então, é isso que eu falo, nós temos que modular que está acontecendo isso. Então, como nós chamamos de proteção ao idoso, bom, primeiro que ela deve existir, claro, né, isso é indiscutível. Indiscutível, né? Só que está acontecendo, uma grande massa social está atingindo os 60. Então, eu não pago ônibus, eu não pago transporte intermunicipal, eu não pago uma série de coisas, tenho direito à saúde. Então, começa a precarizar tudo ficar precário, né, para essa faixa social. É uma faixa vulnerável? Sim. Tem dificuldade de locomoção? Sim. É uma faixa que precisa de uma assistência social e de saúde muito grande? Sim. Só que não tem como suportar, né, uma faixa muito grande de pessoas nesse momento. É que todo economista fala. Nós estamos vivendo o melhor momento histórico da média de idade das pessoas trabalharem, que é o grande momento econômico que todo país, quer seja europeu, quer seja americano, cresceram e se estabilizaram como um país rico. É isso aí. Só que o Brasil está envelhecendo, só que ainda ele não extirpou a pobreza. Nós temos 10% ainda do Brasil de miseráveis. Então nós teremos um problema muito grave se nada mudar, que teremos um país pobre e idoso. Então esse idoso não vai ter condições mínimas de sobrevivência. E o restante, ou vai ter uma carga tributária muito grande, enorme, insuportável, para bancar esse idoso e para bancar esses primeiros 20 anos aí. Então, o direito, ele não é per si a análise somente da lei, mas também uma análise econômico-social que vem existindo dentro de uma sociedade. Então, o direito é um conjunto de regras sociais para o melhor convívio social. Agora nós estamos mudando o nosso convívio social e temos um grande arcabouço para o idoso. Vide o que estão olhando agora com bastante carinho na reforma da Previdência. O imposto das sucessões. Quando chega o direito sucessório, fala, peraí, tem uma porção de pessoas idosas e o patrimônio do brasileiro aumentou. Fala assim, como aumentou? As pessoas estão pobres. Eu falei, pera um pouquinho, para pensar. Qualquer casa muito simples hoje, mesmo aqui em Atibaia, ou em qualquer cidade, é 200, 300 mil. Sim. Estou mentindo? Não, e... 200, 300 mil, hoje, no atual imposto, o tal de ITCMD, imposto de transmissão causa mortes, é 4%. Então são 12 mil reais. Aí o Estado falou, opa, tem um monte de dinheiro indo embora, vamos cobrar mais. Já estão falando em chegar a 8%. 8% é quase 10% do seu patrimônio. Então você construiu uma casinha assim, mais simples, que seja 500 mil para fazer conta de padeiro, 100 mil é imposto. 100 mil de impostos. Na transmissão para os seus filhos no momento que você morre. Então, dinheiro, é muito dinheiro. Mas porque eu estou chegando num momento crítico em que o Brasil não tornou-se um país rico, um país não tão assimétrico, nós temos uma pobreza imensa, uma classe média baixa ainda muito grande, classe média ainda que pedala um pouco mais, e um topo da pirâmide é muito pequeno. Muito pequeno. Então nós não crescemos, ao invés de uma pirâmide não viramos um losango, ou seja, muito pouco pobre, aumentaria a classe média bem maior, e a estreita, nós estamos indo numa pirâmide muito pobre embaixo, então 30 milhões mais ou menos calculo. Então nós temos muito problema, não precisa ir longe, só andar aqui. Você não precisa sair da nossa região, periferia de São Paulo, ou se for para o Rio de Janeiro, olhar para cima, você olha o morro. Então não precisa fazer muita conta. Então nós temos com esse problema agora chegando nesse modelo. Então os modelos de direitos sociais
para o idoso foram colocados no pós-60, uma série de direitos, né? Sim. Só que eu estou vendo que com o passar do tempo, A próximo conta aos não 10, fecha, né? Não vai a fechar. conta não vai fechar e esses direitos podem ser alterados aí. E chegamos a um dado momento que a gente vai morrer, né? No momento que a vida é desse tipo, ela é finita. Interessante uma frase de um colega que a única certeza que temos é a morte. Só que nunca nós não nos preparamos para a morte. A gente se prepara para a vida, né? Então, aquele corpo que nasceu todo preparado lá no útero da mãe, chega um dado momento, ele vai se desgastando, quer queira ou não, ele vai chegar ao seu fim. Aos 75, 80, 85, 90, né? Não importa. Alguns acham que nós vamos chegar numa longevidade, em grande parte, em 50 anos, em mais de 100, teremos grandes pessoas, mas nada é eterno. Então, chegar um dado momento que eu venha a falecer. Então, esse é o nosso último momento. Lembra que eu falei lá no início, né? Começamos a ser sujeito de direitos e obrigações e ter personalidade jurídica. A morte é o fim da personalidade jurídica. Ela deixa de existir como pessoa. E aí sujeito também de direitos e sujeito de obrigações encerram-se ali. Sim. E tem obrigações da família, né? Aí já é um outro momento. Então, eu morri. Então, Sim. Eu estava lá para ser... Eu estava num inquérito policial ou num processo criminal e tinha uma pena para cumprir, estava me defendendo, eu morri. Acabou. Então não existe mais uma forma de penalizar o Célio, que o Célio não detém mais personalidade jurídica, ele faleceu. As minhas responsabilidades civis, eu tenho dívidas. Por exemplo. Eu morri. Eles não podem mais cobrar da minha pessoa. Vão cobrar dos meus herdeiros com a força da minha herança. Agora, se não houve nenhuma herança, essa dívida será o quê? Irressarcível. Entendi. Então, agora, eu tenho lá, deixei lá uma casa para os meus filhos de 300 mil. E então, eu tenho uma dívida de 300 mil, esse credor vai cobrar dos meus filhos dentro do processo de inventário e ficará sem bem algum. Que eu brincava com os meus alunos, né? Quando eu dava direito sucessório para ele, falou, olha gente, você fala de herança, normalmente a gente vê algo positivo. Sim. Eu vou ensinar para vocês que existe a herança não algo negativo. Nem sempre. Então, algo negativo, porque pode ser que você chega no final, tem que pagar advogado, pagar cartório, pagar tudo, ainda não receber absolutamente nada. Né? Porque os pais deixaram dívida. Herança, só que tem outro lado. Tem outro lado das dívidas. E é um tema que a gente poderia, tranquilamente, a gente ficar conversando sobre direito de herança aqui 1 hora, né? Sim. Mas a nossa ideia é falar do direito cotidiano, o quanto nos aflige. Então, até no momento morte, ele detém uma série de está presente para os herdeiros. E meu nome e até o meu túmulo é protegido pelo direito. Então, existe o crime de vilipêndio de cadáver. Existe, por exemplo, no direito civil, a difamação do meu nome. Eu posso promover aí um dano moral contra aqueles que estão, digamos, profanando o meu nome mesmo depois de morto. Então existe ainda um conjunto de direitos que são resquícios após mortem, né? Então a morte, ela encerra a personalidade jurídica, mas não encerra alguns direitos. Né? Uns direitos dos familiares em proteger o meu nome. E um clássico da área da cultura, da área do jornalismo, é o direito autoral. O direito autoral. Ele ainda permanece por mais de 50 anos. A titularidade dos meus filhos. Então, quer seja a música, quer seja a produção científica. Eu tenho um livro editado, eu faleci, ainda tem 50 anos as minhas filhas para receber alguma coisinha lá de direito autoral, que no Brasil é muito pouco, né? Muito pouco. Nós não temos uma valorização. Diferente do direito americano, que é a pessoa se dedicar para a atividade de escritor, você detém grandes fortunas e ainda permanece com vários direitos. Aqui no Brasil não, é muito pequeno, né? Quem já escreveu e editou o livro sabe disso. Mas são direitos pós-mortem. E, em dado momento, nós encerramos nossa vida terrena, pelo menos, e acreditamos numa vida aí em outro plano. É a nossa crença. Pós-mortem. Mas para o direito, encerramos por aí. Maravilha, que aula, que aula. Falamos junto. Que facilidade, parabéns aí pela facilidade com que você transita entre muitos temas, né, Célio? É a qualidade, a habilidade do professor, né? Nós recebemos os professores aqui. Eu gosto muito de apreciar
essa habilidade. A O Célio forma foi muito didática. bem didático, É. correlacionou vários temas Sim. aí, né? Perfeito. E eu acho que é bastante útil para o nosso espectador. Então, O suas Célio, palavras eu só acho que tem que voltar em outros pra- momentos, com né? outros temas, É, com a porque- continuação. Eu gostaria muito que ele falasse de, sabe, essa coisa de explosão dos loteamentos com muita dúvida. Isso é muito legal. A Só parte- esse capítulo aí, a né, parte, Célio? Dá é. um programa, né? Um e meio, e 2 e 3. Foi 3, né? Bem Então, legal, assim, bem eu acho legal. que essa primeira aula Não, a do gente Célio poderia no marcar nosso um dia para podcast compreender essa dinâmica da urbanização, da urbanização. as questões sob o legais ponto de que envolvem vista os legal. condomínios, quer seja edilícios horizontais, Sim, é e essa verdade. transformação das cidades, né, de cidades pequenas em cidades médias. E aí. outro dado que as pessoas não estão esquecendo, em dado momento, os censos vêm indicando isso, haverá uma redução de natalidade. Vai ser um momento que a cidade será estagnada no Sim. número de habitantes. Como aconteceu na Europa e acontece na Europa. Exatamente. E depois, na outra fase, uma diminuição, que também promove uns efeitos sociais incríveis. Pode deixar para outro programa, outro dia a gente bate um papo disso. Maravilhoso. Obrigado. Grande. Obrigado, Sério, obrigado, muito feliz. viu? Demorou muito, mas foi Dessa muito aula. legal. Demorou para marcar. O pessoal, hoje eu li o... Eu não vou nem falar o nome, porque é melhor não falar. Então vem aqui mesmo. Ouvi lá, me chama aí para falar sobre isso, sobre aquilo. verdade. Então, gente, deixa eu contar para vocês aqui, no encerramento. Graças a Deus, a nossa intenção é nadar contra a maré e trazer informações desse nível que vocês acabaram de ver aqui. E não trazer sangue, né, Luiz? Não, só pelo amor de desgraça Deus. vem sozinho e vem de graça, e não é isso que a gente quer. A gente quer trazer e deixar aí no nosso canal conceitos legais, conversas bacanas, conhecendo pessoas de conhecimento em várias áreas. É essa que é a nossa intenção. Então a gente nada contra. E incrivelmente, sem nenhuma intenção de monetizar no YouTube, de explodir, nada disso, nós temos tido um número grande, né? Inclusive de pessoas querendo participar. Isso é muito legal. Queria agradecer vocês. Agradecer todo Se mundo. inscrevam aí no canal, dá uma olhada o que tem de conteúdo. Se quiser também dar sugestão. Só que a gente tem uma sequência, né, Luiz? Porque a gente não dá conta de fazer tudo. Então, obrigado, doutor Célio, pela aula de hoje. Marcelinho, deixar a gente bonito e deixar essa hora extra. Tem filme ainda aí, Marcelinho? Tá acabando o rolo de filme. Mas eu vim no dia certo, 23º programa, 23º, data do meu aniversário. Data do aniversário, no ano Novembro. 23, né? Novembro. Ah, só não falo o ano porque aí é indelicado. Não é um Mas programa sobre matemática. Eu vou fofocar. Eu sei que é na década de 80. Eu não vou falar exatamente quando, mas é na década de 80. Sim, Sim, eu sou do tempo do Vila Sésamo em preto e branco. Eu lembro muito bem disso. Vila Sésamo em preto e branco é ótimo. Legal. Então, gente, muito obrigado. Doutor Célio, muito obrigado. Luiz, mais uma. Obrigado. Valeu, Luiz. E aí, vamos que vamos. Fomos. Tchau!